Olá pessoal, nós estamos aqui no Bate-Papo da Construção e hoje nós vamos falar sobre o dia a dia do escritório de arquitetura. Esse episódio é um oferecimento Grupo RS, Sebrae, NCTech, integrando iniciativas e gerando negócios. Sou Cláudio Ferreira, arquiteto e urbanista. Estou aqui com meus convidados. Sejam bem-vindos. Por favor, Luiz, se apresente. Obrigado pelo convite, está aqui, Cláudio. Bom, sou Luiz Alfredo Marques, junto com a Luciana, minha sócia. A gente somos os proprietários do escritório Luz Arquitetura, que a gente chama carinhosamente assim, Luz com S. Plural. Dos dois Luz. E estamos aí junto há 23 anos no mercado, trabalhando bastante na área da arquitetura, design de interiores, e somos completamente apaixonados aí por esse ramo aí essa profissão que a gente é apaixonado mesmo. Que bom. Luciana, por então, favor. Então, me apresentou, eu sou a Luciana. A gente adora mesmo o que a gente faz. Muito tempo trabalhando junto, a gente tem uma sintonia legal. Essa história do Luz é interessantíssimo, porque a gente não tinha pretensão nenhuma de colocar um nome no escritório, a gente não tinha pretensão de ter um escritório. Nós começamos a trabalhar e fomos trabalhando, né? E aí a gente sentiu necessidade de ter um lugar. Uhum. Daí a gente foi para esse lugar e não tinha nome, e não tinha nada. E a gente foi atendendo a necessidade conforme ela ia acontecendo, né? E aí, um dia tivemos que ter um nome, os Luz. Mas não é luz de iluminar, Sim. até poderia, porque seria ótimo, né? Mas é luz de plural mesmo. Tá. E é isso que ele falou, a gente adora essa profissão, isso pra gente é um prazer enorme. O trabalho que a gente desempenha é um grande prazer para nós. Isso faz toda a diferença, Toda. né? Em qualquer profissão, né? Em qualquer área de qualquer coisa da vida, né? Acho que trabalhar com amor, com prazer, faz toda a diferença, porque você já começa diferente. Isso. Né? E essa curiosidade, né, do dia a dia do escritório de arquitetura, né? Como que nasce esse projeto, né? Vamos falar um pouquinho aí para as pessoas que têm essa curiosidade, né? Porque a hora que vê a obra pronta, mas tem todo um processo. Vamos falar um pouquinho desse processo. Deixa eu dar uma explicada, depois o Luiz Alfredo explica melhor. É assim, não tem uma receita de bolo em arquitetura, né? É uma coisa muito apesar de ser uma coisa muito criteriosa, com cálculos e cálculos, a gente lida muito com sensibilidade. E desde esse começo do processo, né? Então, a gente até tem uma explanação na universidade de como você deve desempenhar, mas nós criamos o nosso jeito de trabalhar. Então, a gente desenvolveu um método nosso que deu certo pra gente. Então, é uma coisa assim, todo mundo vai fazer igual? Não, cada escritório tem a sua maneira de desempenhar isso. Até o cliente chegar pra gente, a gente fazer essa primeira entrevista de apresentar esse orçamento e daí como faz para poder apresentar esse projeto. Da onde vem esse projeto? Você quer explicar um pouco da técnica? Assim, a partir do momento que os clientes nos procuram no escritório, a gente começa a esboçar, através de pesquisas, de entrevistas com o próprio cliente, tudo aquilo que ele deseja, tudo aquilo que ele almeja. Então, do começo ao fim, desde a hora que nós vamos ainda conversar, os primeiros papos, até o final da obra, é uma constante pesquisa diretamente com esse cliente para saber desses desejos, porque ele precisa nós precisamos colocar ali naquele projeto todos os detalhes do que ele mais ama, do que ele mais tem vontade de que seja, né? Porque é a cara dele ali. É a história é o mundo dele. É a Então, vida dele, né? o projeto não tem que ter a nossa cara, mas a cara do cliente. Então, nós assim, procuramos trabalhar sempre para errar o mínimo possível e fazer que aquilo ali se torne perfeito para o nosso cliente. Então, a todo momento existe uma pesquisa e uma entrevista
para criar repertório para a gente poder projetar. Mas essa curadoria, ela faz parte do nosso trabalho. A gente não conhece a pessoa que nos procurou. Às vezes é o primeiro contato que você está tendo. Então, como que você descreve aquele ponto comercial ou mesmo aquela residência que vai se transformar num lar daquela pessoa sem ter repertório para poder fazer isso? Primeiro passo que a gente faz, a nossa receita é essa. A gente faz uma entrevista com esse cliente. Primeira coisa, a gente escuta o que ele quer. Qual é o tamanho dessa edificação? Aí a gente quantifica isso em valor por metro quadrado. Porque a gente precisa comprar alguma coisa e você precisa pegar o que você está comprando. Né? Então, o primeiro passo nosso do escritório é esse. Segundo passo é marcar uma reunião para nos inteirarmos do que realmente eles querem. E essa entrevista que a gente faz, começa essa curadoria nesse momento. É escutar o que eles querem nessa residência ou nesse ponto comercial. Cômodo a cômodo, tudo que você almeja para esse espaço que nós vamos criar, né? Porque a gente vai escutando cômodo a cômodo. Então vamos agora falar sobre o quarto do casal. A gente direciona isso, sabe, Cláudio? Porque eles chegam muito com metro quadrado, né, os As pessoas chegam muito engessadas. Eu quero construir uma casa de tantos metros quadrados. O metro quadrado, eu entendo que ele faz a diferença porque ele custa. Mas você está construindo o seu lar. E ela precisa de ter aquilo que atende à necessidade daquela família. Então eu não posso tirar um filho da minha vida porque o quarto custa caro. Eu preciso colocar dentro daquela metragem quadrada aquilo ali. Então a gente não tem interesse nenhum de extrapolar esse programa de necessidades, mas nós temos que ser fiel ao programa de necessidade daquela família. Então isso é uma primeira complicação. Porque chega assim, vocês são arquitetos, vocês precisam saber o que fazer. A gente sempre sabe o que fazer, mas a gente quer ouvir a necessidade e o sonho daqueles indivíduos que acabaram de nos procurar. Escutando isso na reunião, nós vamos passar esse orçamento mais ou menos nessa metragem quadrada que a gente ouviu que eles precisam para viver. Isso. Não imagino de jeito nenhum, não é esse tanto que eu quero. Nós vamos provar, como o Luiz Alfredo falou. Quantos quartos você quer? Bom, um para mim. O que você usa no seu quarto? Como assim? Não, primeiro a cama. Você dorme em que tamanho de cama? Tem cliente nosso que fala 2x2 é cama. De jeito nenhum, eu adoro dormir com meu marido agarrada. É 1,40. Isso determina, Cláudio, o tamanho do quarto. Hoje você pega projetos de apartamentos, por exemplo, que a gente não consegue colocar uma cama king, porque realmente não cabe. É muito diferente do que a gente faz. A gente faz um projeto personalizado. Então, se a pessoa pede uma cama, você tem que trabalhar com as medidas mínimas para caber aquela cama que ela pediu. Meio que uma alta costura da construção civil. Você não tem que engolir abaixo o que couber naquele de repente quer uma poltrona. E é isso que determina o tamanho do quarto. Eu corro na esteira no meu quarto. Então, um quarto que tem uma cama, 2 criados, e só é um tamanho. Porque ele tem que ter a medida lateral, o tamanho da cama, e a medida frontal. Acabou o quarto. O quarto que tem uma mesinha para tomar um café, um rack na frente da cama, uma esteira na frente da cama, ele tem uma dimensão diferente. Isso. Então é isso que a gente escuta, como ele disse, cômodo a cômodo, para personalizar saber o espaço, tamanho de cada cômodo. Então aí ele vai ter a cara do que você quer. Aí entra a técnica do profissional. Eu quero isso enxuto. Otimizar a necessidade. Otimizaremos isso. Eu quero um multiuso desse espaço. Ok, faremos isso. Mas tem que ter essa fidelidade naquele programa de necessidade que realmente faz a diferença para a sua família. Né? Então, a partir daí, a gente se entendendo, a gente descreve perguntas e respostas, Claudinho. Uma a uma. Garagem para quantos carros? Você quer a porta frontal? O que você quer? Garagem fechada, aberta? Você está num condomínio, será que teria necessidade de fechar? Aí a gente vai entrando com a técnica do profissional. Mas a gente precisa ouvir, eu tenho 4 carros, essa garagem tem um tamanho. Sim. Não, eu tenho um carro, não tem carro, eu alugo. Não, só falando de Uber. Então, motos, isso. E aí nós vamos fazendo esses primeiros estudos em função desse programa de necessidades, dessa entrevista que a gente faz. E aí surge o estudo preliminar, que a gente chama. A pessoa que não nada, não tem por que ter uma raia. E a partir daí, o projeto começa a se desenvolver. No nosso caso, a gente vai em doses homeopáticas. Muita coisa, né, Claudinho? O estudo preliminar, isso aprovado, a gente começa a partir para o 3D, para ver as imagens externas, e isso aprovado, começando a desenvolver o interno, e assim sucessivamente os projetos executivos, tudo. Mas é um processo, né? É um processo e sempre baseado e sendo fiel
a necessidade do cliente. A gente, como estuda o projeto, a gente tem resposta para todas as perguntas Uhum. daquele cliente. Não, vamos botar a porta de lá. Não, porque o fluxograma é daqui. É. Vamos colocar a janela de lá. Não, porque o sol daqui é interessante para você A colocar essa a janela. gente sabe o porquê de cada coisa que a gente Então é isso. faz e defende. Eu acho que é essa a diferença de um profissional. Uhum. Então, assim, construir, todo mundo constrói. Fazer projeto é muito fácil. Pensar um projeto da Eu maneira compro correta. na internet. Não é. Essa história de compra na internet, então, ficou uma coisa mais deliciosa do mundo. Depois vai usar esse projeto. Porque eu acho que é muito mais complicado você corrigir alguns erros do que você já começar direito. Eu não estou querendo dizer que só precisa construir. Às vezes você compra algum projeto e você quer adaptá-lo à sua necessidade. Mas tudo isso baseado nessa reunião. Para que o profissional possa te escutar, para ele te dar o caminho, o melhor caminho para você. Né? Então, geralmente, as pessoas chegam com queixa. Nós vamos acabar com aquela queixa ali. A gente vai te ajudar nisso aí. Às vezes, tem mais opções. Não tem uma opção só. Você vai resolver aquilo que você quer. Às vezes, quando é reforma, é interessante, a gente marca essa entrevista e esse programa, essa anotação do programa de necessidade, na casa em que a pessoa vive. Porque lá, ela já tem o funcionamento da família. Aponta os erros, né? E às vezes, mesmo quando ela vai construir uma casa fora, que é ali, às vezes é legal fazer lá, porque ela fala, isso aqui não funciona para mim, eu detesto isso eu amo. Então a gente já pega essa atmosfera. E a questão do pequeno e grande é muito relativo, muito né? relativo. A pessoa fala, eu quero um quarto pequeno. Mas o que é pequeno? você vai É igual ter distância. Para uns daqui a Ribeirão é um pulinho. Para outros, nossa, aí para Ribeirão. Né? Mas a gente contando com essa técnica e esse aparato todo para mostrar para eles a diferença de tamanho de cada coisa e aquilo que ele precisa para conviver e para viver naquele quarto, por exemplo, então aí já dá a resposta. O estilo, a cara da coisa, não me preocupa, vai ficar bonito, tem muita coisa no mercado. O projeto tem que atender a necessidade daquele indivíduo, ponto. E o profissional, ele serve para isso. Aí você construindo da maneira correta, tem que ter liberdade com o profissional. O profissional é uma pessoa normal. Ele só foi treinado para pensar o espaço para você. Então tem que chegar, tem essa história de mesa de lá e mesa de cá, tira isso. Vamos sentar todo mundo junto e falar aquilo que você precisa para sobreviver. Desmistificar a história do arquiteto. É uma pessoa que tem o estudo, uma técnica para melhorar o seu desempenho de vida, sua forma de viver. Te condicionar de uma maneira melhor. Né? Para todos os espaços. Todos os espaços. E tudo se coisa. torna tão mais inteligente, mais fácil, mais otimizado quando você tem um acompanhamento de um profissional da arquitetura, né? Isso está mais do que provado. Você ele economiza tempo, estresse. Que é a questão de otimizar, como vocês falaram, né? Saber os equipamentos que vão acontecer em cada ambiente, aí você projeta, né? Exato. Não é... Não é mágica, fazendo, em suma, nós lá projetamos primeiro, vamos falar assim, decorando o espaço. Então, eu vou definir o tamanho daquele espaço baseado no mobiliário que eu vou ter lá dentro, que foi aquilo que o cliente nos pediu para cada cômodo. Então, a gente decora o espaço para gerar a arquitetura, assim, né? Entendeu? A gente faz muito A gente faz desse jeito, a gente começa assim. A entrevista é o subsídio pra gente saber aquilo que vai ter que colocar em cada cômodo. A pessoa que tem um banheiro com banheira, ele tem um tamanho. A pessoa que não tem banheira é outro tamanho. Tem 2 cubas, é um tamanho. Um chuveiro só é um tamanho. 2 chuveiros, outro tamanho. E tudo isso aliado às sensações, né? Porque a arquitetura também ela precisa provocar sensações. Você vai estar lá dentro, como é que vai ser uma visão da sua janela, o ponto que está... Então, tudo isso, o tamanho, a proporção, tudo isso vai ser muito importante. E o mais então, legal, muito aliado. É uma junção de tanta coisa, né, Cláudia? Muita sensibilidade numa coisa só, não é? Então, e o mais legal é quando a pessoa, ela chega, ela dá a cara dela para você. Ela mostra como ela é. Se ela é mais engessada, se ela é mais clean, se ela é mais clássica, se ela é mais maximalista, se ela gosta de pouca coisa. Naquela entrevista a gente pega muita coisa. E você tocou num ponto que eu acho interessante, assim, ter a história da pessoa, né? Isso é muito importante, ter na casa a história da pessoa, né? Não pode ser um ambiente frio ali, tem que contar a sua história. E é tão legal quando a pessoa vem com coisas... A gente adora. De história, né? Para colocar no espaço. Isso é muito importante. Teve caso da gente que a pessoa trouxe uma árvore, uma sica, de outra cidade, porque era o pai que plantou e isso é uma memória afetiva para ela que ela não abre mão.
Então, junto com isso, né, layout, as sensações, né, que vocês colocaram, pesa muito a questão da iluminação, né? A iluminação também não é um ponto de luz, né? Totalmente. Como se resolve uma iluminação numa casa? Hoje em Juntando, dia, né, tudo isso que vocês falaram. Na realidade não é mais assim, né? A gente não ilumina mais com o ponto de luz que a gente... Aliás, a arquitetura não é mais o que era antes. Hoje é completamente diferente, né? Então, antigamente a gente contava a edificação pelo tanto de cômodos. Quantos cômodos tem a sua casa? Mostrava um padrão social, né? Hoje a gente fala de grandes lofts inteligentes que abrem e fecham paredes para ter essa iluminação, que é uma coisa mais sensacional do mundo, né? E o tipo de material que você vai colocar ali. Você fala da iluminação natural ou artificial? As duas, né? As duas, mas é artificial mesmo, né? A artificial porque a pessoa pensa em ponto, né? É um ponto, não. Tipo uma coisa no centro, né? No nosso caso, Decorre, né? é tudo em função desse layout, né? Então, por exemplo, se a pessoa vem com um quadro que é uma coisa de história dela, a gente já define qual que é essa parede que vai ficar e ali já tem, lógico, definido o ponto que vai iluminar essa peça. Então é tudo baseado nisso. Como que eu vou numa área de trabalho, como que vai ser essa iluminação para que seja suficiente? Um espaço onde eu só passo, eu não preciso de uma iluminação tão forte. Então a gente trabalha muito isso também. Não é colocar um ponto no meio do cômodo que vai abranger tudo. Você cria sensações nesse espaço com vários tipos de iluminação, vários circuitos diferentes, para momentos diferentes, né? Isso é muito importante. A iluminação é uma coisa É aquilo que você falou, são as sensações, né? Tem que a ela parte muda prática, né? Funcional, para você estar numa cozinha. Você tem que ter uma iluminação ali funcional, mas também você tem que criar ambientes ali. Claro, que é um jantar romântico. Nessa cozinha você também vai tomar um vinho calmo, escutar uma música baixa, então tem que ter essa iluminação também, não pode ser uma luz. Essa história de luz, assim, decorrendo desse cômodo, o que ele vai ter, como o Luiz Alfredo falou, o quadro, mesmo sofás, poltronas, a gente cria luz e sombra. Então a gente ilumina aquilo que precisa ser iluminado. Então o ponto já caiu por terra. Então tem vários pontos com intensidade de luz diferente. É super gostoso uma luz indireta, você ter cortineiros iluminados. Então é tão gostoso você ter mais ou menos uma iluminação aconchegante, baixa, mas que você enxerga aquilo que você precisa ver. Depois um ponto central na sua mesa de jantar. Mesmo na bancada da sua cozinha, embaixo do seu armário, você ter uma iluminação para você trabalhar e enxergar o que você está fazendo. Closet, né? Closet, abrir o armário, você enxerga aquilo que você está dentro. A cozinha, mesmo a cozinha, você não fazer sombra com a luz do ponto atrás no que você está fazendo e não enxergar aquilo que você faz. Então, assim, decorrendo dos mobiliários, tem a iluminação. Então é todo pensado, não assustem, não é só ponto, mas é isso a seu favor, para atender a necessidade daquele espaço. Banheiro, por exemplo, um ponto no banheiro? Não, 3 pontos no banheiro, pelo menos. Aonde toma banho, aonde está o vaso sanitário e um ou outros na bancada de espelho. Que você falou, iluminados. Os dois vão estar usando ali, né? Então, como que faz? Tem que ter dois. São funções diferentes. Né? E assim, fica tão sensacional, fica uma sensação muito interessante com essa luz e sombra, né? E os materiais naturais? Como vocês vê também essa aplicação, né? Trazer a natureza, né? Essa coisa da sensação. Somos completamente apaixonados. Eu acho que é cada vez mais forte isso, principalmente num país como o Brasil, né? Que eu acho que a gente tem que priorizar os elementos regionais, isso sem dúvida. E eu acho que os elementos naturais são os elementos atemporais. É estilo, né? Então, a pedra, a madeira, as coisas da natureza, a fibra, o tecido... O barro mesmo, né? Isso tudo só contribui e é muito a cara do nosso país, da nossa região, né? Então, a gente acha e leva isso para sempre que é uma coisa, que é uma receita, é uma fórmula infalível. Não é, de não errar e de, mais uma vez, provocar as melhores sensações possíveis num espaço como esse. De aconchego, de ninho, sabe? Eu acho que isso é muito importante nesse espaço que você muitas vezes a pessoa sente bem e não sabe explicar o porquê, né? Daquele espaço. Várias vezes, né? Essa história dos materiais nacionais, ou mesmo naturais, hoje nós estamos num mundo de sustentabilidade que isso está em voga no mundo.
todos os seus países estão enaltecendo os produtos que vêm de lá. Cada um colocando os seus produtos para ser autossuficiente, para precisar menos das outras coisas. Então, resolvendo com o que a gente tem aqui da melhor maneira possível. Aquela história de você valorizar só o que tem lá fora, isso eu acho que caiu por terra. A gente está valorizando. O nosso murano é o nosso barro e a nossa pedra-sabão. Então, você valorizando... Taipa. É taipa. Você valorizando, fazendo uma parede, às vezes, com essa taipa. Ah, mas sem acabamento é o acabamento. Esse é o acabamento. Você colocando uma madeira natural de demolição. Não existe mais. A gente colocando isso para o interior. Olha que aconchegante, olha que legal. Você decorando isso com um vaso de barro. Olha que interessante. Então tem muita coisa. As pedras. A gente tem inúmeras, né? Cores, texturas. E spa, qual que é o apelo do spa? É te trazer uma sensação aconchegante, te voltar para a natureza. E nós estamos falando de pedra. A gente está falando de madeira. Então são essas sensações que a natureza proporciona para o indivíduo que nós, particularmente, somos apaixonados. Em termos de estilo, de estética, você nunca vai cair. Muita gente errar, né? Nunca vai deixar de ser bonito, interessante, usando esses materiais. Não tem como. Eles são usados desde sempre na arquitetura, né? E para sempre. E aí fica uma dúvida. Mas ela vai ficar com uma cara antiga? Por isso que tem releitura. Então você usa um material, isso, de outras maneiras. A iluminação, né? Transforma o material. Completamente. Você pode ver uma pedra, uma parede e outra, externa, a mesma pedra. Externa e interna é outra, né? Você valoriza a textura com a iluminação, né? E a iluminação que não seja branca, só para o hospital, pelo amor de Deus. Então tem umas coisas que valorizam super. E essa história assim, eu quero a minha casa com uma cara mais moderna. Aí tem tendências que a gente vai usar nesse lugar com esses materiais atemporais com essa tendência. Mas uma coisa que depois você não precisa fazer uma reforma. Você trocar isso. Às vezes você tira e põe, às vezes você troca o estofado de um sofá. Às vezes você tira um objeto e coloca outro objeto. Então dá pra você mudar muito a história da sua casa. Uma coisa que mudou demais com a história de pontos é que tinha esse ponto central, esse interruptor paralelo que você acendia e apagava ali e pronto. Daí a pessoa botava a televisão aqui, 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 aqui. Não é mais. Não é mais porque as coisas mudaram, o mundo mudou. Uma tomada resolvia, porque às vezes era uma televisão. Hoje em dia, quantos aparelhos eletrônicos a gente tem? Então, essa arquitetura, de qualquer maneira, ela precisa atender essa necessidade. E a vida que nós temos hoje é diferente da vida que a gente teve ontem. Esse ponto central, ele não nos satisfaz. A gente não consegue viver com ele. Vai fazer uma sombra que não é interessante para a casa que a gente quer fazer, né? A própria tecnologia hoje, né, tirou os interruptores, né? Vamos dizer assim. Né? Tem uns que nem fala, você só fala com ela, ela te responde, né, Cláudia? As torneiras, né, estão falando. Nossa! Com uma torneira você resolve a história de um bebedouro. Então. Vasos sanitários que você não precisa fazer quase nada. Autolimpante. Gente, ele faz tudo, né? Ele te lava, ele te seca. Com um apertar de botões você resolve muita coisa. A tecnologia a nosso favor. Eu tô com medo, acho que a gente tá vivendo na era dos Jacksons. Quase. Né? Tá muito moderno. E é isso mesmo, né? E como vocês falaram no escritório de vocês, arquitetura, né? Arquitetura de interiores. Eu acredito que não dá para separar, né? Arquitetura de interiores e paisagismo. Né? É uma coisa casada, são elos de corrente. Então, quando a gente fala de arquitetura de interiores, né, a parte de decoração, né, ficou bem claro, né, na colocação de vocês, que ela nasce junto. Né? Porque você está conversando com o cliente, entendendo o cliente, então ela vai nascer junto. Não dá para você falar assim, depois nós fazemos a decoração. É porque, por exemplo, quando nós estamos projetando arquitetura, né, ainda na planta baixa, os primeiros rascunhos, a gente já está imaginando que móvel que vai estar ali. Então parece que a gente está entrando na casa como se fosse esses programas de visualização, de 3D. A gente tem essa sensação de estar fazendo isso lá. Então, a gente já meio que define, e a hora que está detalhando isso,
a gente já tem na cabeça a arandela que está pensando para aquele espaço. Porque a gente já teve tanta conversa com o cliente, já conhece tanta coisa dele, do que nós estamos propondo, do estilo que aquilo ali, a forma que tomou, que a gente só já vê aquilo ali como vai, você não vê outra coisa. E geralmente, na maioria das vezes, quando nós colocamos nas imagens uma determinada peça, um produto, um móvel, ele acaba sendo colocado na casa posteriormente, porque a pessoa se encanta e se identifica. Porque existe essa preocupação com o entendimento da pessoa que vai usar. Essa curadoria, né? Desde o primeiro momento. Nós não fazemos uma imagem aleatória. A gente não coloca uma mesa para enfeitar a maquete. A gente coloca a mesa que a gente acha que tem a ver com a necessidade e o estilo daquela família. Então, todas as peças, elas existem e elas têm até preços. Então, eu tenho o tamanho dela, que já se torna mais fácil para a gente continuar o trabalho. Complexo demais o trabalho da arquitetura. Ele começa lá num sonho que é idealizado e ele fica concreto aqui, num empreendimento que vale metro quadrado. Então, a gente tem que acertar demais. A gente tem que ter uma sintonia muito grande com o cliente. E usando da tecnologia com a curadoria, é o que a gente consegue mostrar dentro do escritório até aquele quadro que está no museu fora do Brasil. Então, é muito interessante essa tecnologia em nosso favor e de todos, né, do cliente também. Porque aí, se ele gostar daquele produto que foi colocado, aquele produto existe e cabe no seu projeto. E eu gostaria de ressaltar isso que você chamou a atenção, né, da complexidade do nosso trabalho nos outros projetos, né? O Luiz Alfredo falou do projeto executivo, né? Nós temos que detalhar isso da arquitetura e nós temos que fazer isso conversar também com os outros, que é estrutura, hidráulica, elétrica, ar-condicionado, automação, som, iluminação, né? Então, uma gama de projetos completamente complexo, né? Que passa por nossa mão. A gente não precisa calcular o cabo, né, de energia. Nós não precisamos calcular o cano. A bitola do cano, do fio. Mas nós definimos lá no projeto, né, onde que ia estar a cuba, onde estaria o chuveiro. Por isso que eu acho que o primordial de tudo é o layout do mobiliário, a disposição de todos os equipamentos que você faz para os ambientes. Porque o que a gente faz? Você, a partir do momento que você define onde é uma cama, onde é uma mesa, onde é um sofá, uma TV, você tira aquilo e aí coloca todos os pontos de iluminação, os pontos de elétrica, hidráulica, você tem as medidas de tudo, né? Então isso eu acho fundamental, o projeto de layout de mobiliário. E é o que você falou. Que é o arquiteto. Quem determinou isso é o arquiteto. É de suma importância. É super importante o trabalho do arquiteto. É um espaço vazio antes do arquiteto chegar. Depois, esse cara vai criar tudo desse espaço. Se ele não faz todo o trabalho, sai dele, sai da cabeça dele, do escritório dele, todo aquele trabalho que decorre dali. Então, é super importante a boa escolha de um profissional. Ela vai ser a seu favor. Então, assim, sem pretensões. Antigamente, o arquiteto era muito bem falado, era quase Deus. Por conta disso, detém muitas informações. Decorre de um projeto arquitetônico, você falou pelo menos 5 aí, que são tecnologias de agora. E vamos lá atrás, primordial, se você erra a posição do sol, essa casa fica completamente insalubre. Fica completamente horrorosa. Então, se você... E tem a posição, é menos nem mais. É o tamanho certo. Então, é muito importante a escolha de um bom profissional. Porque ele vai fazer o mapa da sua mina. Por isso que mescla, né? Humanas e exatas. E acho que é muito importante também você ter uma sintonia com esse profissional. É muito importante. Não pode ser uma pessoa que você não tenha afinidade. Isso porque a gente fala muito isso no escritório. É um casamento que se estabelece a partir dali. Muito tempo. Então, se você não tem intimidade, sintonia, liberdade, a gente vai saber tanta respeito, coisa. Né, Alfredo? Respeito pelo profissional. O respeito é a base de qualquer relacionamento. Ter demais, porque o que tem na internet é colocado especificamente para aquilo que tinha na internet.
O seu projeto é particular, o seu sol é outro, o tamanho do seu terreno é outro. A sua necessidade pode ser parecida com aquela que estava lá, mas ela é particular sua. Que essa pessoa, esse escritório que você está falando, vai saber descrever isso aí. Então, a confiança e o respeito é o começo de tudo. E aí eu acho que assim, é o mais importante, porque esse casamento que vai estabelecer é o que vai deixar a sua casa com o seu projeto de vida com muito mais leveza, eu acho, né? Porque a gente está tão junto o tempo inteiro e entrando tanto na intimidade mesmo de uma família, de uma pessoa. Então, acho que é muito importante, mais do que tudo. Eu acho, assim, você ter uma sintonia muito grande com o profissional que vai cuidar desse seu espaço. Infelizmente, vamos ter que encerrar, mas espero vocês retornem, tá? O bate-papo da construção é para isso, Delícia. Levar informação, Adorei. conversar, tá? Trazer novos colegas aqui também. É um tema que instiga, né? E falar de outros, né? Você viu, nós abrimos aqui vários temas, né? Tem muita coisa para se falar e vamos adorar voltar. Com a experiência de vocês, voltem, Obrigada, tá? Obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado a todos que estiveram conosco e continue nas redes sociais. Obrigado. Esse episódio é um oferecimento Grupo RS, Sebrae, NCTech, integrando iniciativas e gerando negócios.